Que alegria ter você aqui nesse canal, no Espaço Fé e Cultura. Você que gosta das redes sociais e ainda não se inscreveu, olha o link aí, assista os vídeos, se inscreva, dá seu like. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a nossa fé. É a solenidade de São Pedro e São Paulo. Nós dizemos geralmente que eles dois são as duas pilastras da igreja. A partir deles, Deus, através de Jesus ressuscitado, da força do Espírito Santo, faz com que a igreja se expanda por todo o mundo, chegando até os nossos dias. Quem não conhece a história de São Paulo, que era um homem muito zeloso, um fariseu, filho de fariseu, como diz lá os seus relatos, muito zeloso pela lei, e por este zelo não aceitava o cristianismo nascente, que desencadeou a princípio uma perseguição muito forte para realmente brecar o crescimento do cristianismo, até matando os discípulos, os apóstolos de Cristo. Mas numa dessas empreitadas que Paulo junta sua cavalaria e vai para Damasco a fim de se encontrar com os discípulos para trazê-los presos e julgá-los, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus fala com ele, do meio de uma luz, numa escuridão da noite: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Saulo, que recebe o nome de Paulo a partir desse encontro com Cristo, passa então de perseguidor a anunciador do Evangelho de Cristo e começa a levar essa grandeza da novidade, da boa notícia, que é Cristo ressuscitado, a diversos lugares. Mas hoje eu quero me prender um pouco mais a Pedro. E o Evangelho de Mateus, dessa solenidade, nos coloca uma preocupação de Jesus diante dos seus discípulos. Jesus quer saber o que os discípulos entendem, como os discípulos o veem. E Jesus pergunta, primeiramente, o que vocês acham? O que o povo fala sobre mim? E eles rápido respondem. Uns dizem que tu és Elias, que tu és João Batista ou um dos profetas que ressuscitou. Claro que fazer essa comparação de Jesus com esses profetas e com essas pessoas muito bem vistas dentro do judaísmo era de uma grandeza enorme. Só que Mateus vai além. Mateus coloca Jesus numa cena em que Jesus tem a curiosidade de saber agora o que é que eles pensam, né? O povo pensa isso de mim, mas e vós, o que pensais? Quem sou eu para vós? Diz o texto do Evangelho de Mateus que o silêncio cai sobre eles. Mas Pedro, na sua, vamos dizer, na sua tempestuosidade temperamental, mas também na sua rudez, mas impulsionado pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo, como reconhece Jesus, Pedro responde, Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus se anima, porque Mateus, escrevendo, quer convencer os seus leitores de que Jesus não é só um dos profetas que veio, de que Jesus não é só um daqueles Messias tantos que apareciam na época, mas que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, é o Salvador prometido durante toda a história judaica, do judaísmo. É a realização da graça do Pai no meio de nós. E Jesus diz, bem-aventurado és tu, Pedro. Ele chama Pedro de Quefas, rocha. Diante dessa rocha eu edificarei a minha igreja. Então, Jesus é a pedra angular que se encaixa nessa rocha para construir a sua igreja. E Jesus diz, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares no céu, na terra será ligado no céu, e o que for ligado no céu, desligado no céu, será desligado na terra. E Jesus diz, não foi a carne que te revelou isso, mas o Espírito de Deus.
Jesus sabia da graça do Espírito Santo agindo naquele momento sobre Pedro, que responde tão verdadeiramente, tão profundamente, de que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E ainda diz a Pedro: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Então, a Igreja Católica continua hoje com todas as suas dificuldades, com todas as suas perseguições, mas é a Igreja de Cristo. Você que persegue a igreja, você que maltrata a igreja, você que fala mal da igreja, você está perseguindo, você está maltratando o próprio Cristo, que diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não perseguia Cristo, Saulo perseguia os cristãos, mas perseguir a igreja é perseguir Cristo. Que essa solenidade de São Pedro e São Paulo seja para nós uma motivação de nós conhecermos mais a nossa igreja, amarmos mais a nossa igreja e sair no mundo inteiro, assim como Pedro e Paulo, anunciando que Jesus é o Cristo, o Salvador, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus encarnado, que veio para salvar não só o povo judeu, mas toda a humanidade, que veio para salvar a mim, que veio para salvar a você também. Que abra o seu coração para deixar que a graça de Deus e a força do Espírito Santo o conduza sempre na fé e no anúncio do Evangelho de Jesus. E fiquem com Deus e viva São Pedro e São Paulo!